Boa noite a todos. Hoje é uma noite assim muito especial. É um dia muito importante, até porque esse mês é comemorado o mês da mulher. Mulher que representa força, que representa determinação, que representa amor, né? Então, hoje, essa live, quando eu pensei em fazer ela, eu não pensei em falar em estética exterior, mas eu pensei em algo muito maior. Eu pensei em passar para vocês sobre fé, propósito, amor, autocuidado, autoestima. Por isso, foi tudo preparado com muito amor. E eu acredito que essa noite aqui tem mulheres incríveis que precisam ouvir cada detalhe que vai ser passado aqui nessa noite. Cortei, né? Nós, como mulheres, nós trabalhamos, nós costumamos cuidar de todo mundo, cuidar do marido, dos filhos, trabalhar bastante, mas às vezes a gente esquece de se cuidar, a gente esquece de se apoiar, de se abraçar, de ter esse autocuidado conosco. Por isso que nessa noite eu quero trazer muito para vocês aqui mulheres que nos inspiram, para que elas possam falar um pouquinho sobre a trajetória delas, para que a gente consiga passar para vocês o quanto é importante nós mulheres se priorizar, tá? Eu quero começar agradecendo aqui nessa noite a JR Produtora, que acreditou nesse projeto muito lindo, tornando essa noite possível. Eu quero agradecer todo o apoio, toda essa estrutura linda e maravilhosa que foi preparado com muito amor e carinho. Aqui tem amor em cada detalhe. Eu quero também apresentar as nossas convidadas da noite. Muito obrigada, Tassiane Granja. Obrigada à nossa missionária Jocilene Costa, que se dispôs, né, que está aqui conosco nessa noite. E assim, hoje eu quero falar um pouquinho de Tassiane. Tassiane, que é uma mulher que desempenha vários papéis na sociedade, é mãe, esposa, secretária de uma ação social, primeira-dama, e que delega tudo isso com muita maestria. Então, você precisava estar aqui nessa noite. Eu tenho certeza que tem mulheres que precisam ouvir um pouquinho da Tassiane. Boa noite. Primeiramente, Ju, eu quero agradecer pelo convite. Sempre é muito especial estar contigo. E nesta noite não é diferente, porque a falar desse tema tão importante que mexe com o coração, com a alma de mulheres. É uma honra estar aqui e principalmente na presença aqui da nossa convidada especial também, a Josilene. Meu muito obrigada. Com certeza farei a transparência não disso tudo que você falou, porque toda a honra e toda a glória é dada ao Senhor, é o equilíbrio, a força, a determinação é dada por Ele para manter a estar sendo essa executante de mulher de tantas atribuições durante o dia. E aqui também temos a nossa missionária Jocilene Costa, né? Uma mulher também extraordinária, uma mulher de fé, uma mulher que passou assim por um processo de um câncer, e não é fácil. E se você olhar, olha o que Jesus Linda. faz, olha que coisa linda, né? Então, nessa noite, logo a gente também vai poder ouvir o testemunho tão impactante, a palavra que eu sei que o Senhor preparou para cada uma de vocês, né? Que está nessa noite aqui nos ouvindo. Boa noite a todos. É uma honra, Ju, estar aqui com você, estar aqui com a primeira-dama, honra conhecendo de perto, né, a primeira-dama. Ju, a gente já se conhece desde a infância, né, mas é uma honra estar aqui. Quero agradecer por essa oportunidade, agradecer primeiramente a Deus, porque foi Deus que preparou tudo isso. E eu creio que você vai assistir e ver tudo isso e você vai entender o propósito de Deus sobre todas as vidas, as nossas vidas. Amém. E eu quero iniciar com um momento fazendo algumas perguntas à Tassiane. Tassiane, como eu falei na estante, né, uma mulher empoderada, uma mulher que tem tantas atribuições. Tassi, como que você consegue
equilibrar tantas responsabilidades sem perder a sua essência de mulher? Na verdade, é um desafio. E eu vou afirmar literalmente que é o Espírito Santo de Deus. Primeiro, quando eu entendi que para permanecer estando onde eu estou, eu tinha que manter o meu equilíbrio, como você bem colocou a palavra equilíbrio, em determinação com Deus, né? Então, eu mantenho esse momento no meu dia. Meu primeiro ato não é levantar, escovar os dentes, né, ir ao banheiro, mas sim fazer meu momento de dobrar meu joelho e pedir a presença do Senhor. Porque o desafio de dizer assim, meu Deus, hoje eu tenho muitas coisas a realizar, será se eu vou conseguir? Humanamente eu diria que não, mas o Espírito Santo nos conduz. Não é fácil, eu sou humana como qualquer outra mulher, mas Deus nos coloca em lugares onde, de fato, Ele determina onde eu estou a acreditar que eu estou cumprindo uma missão. E quando a gente coloca Deus, nada é por acaso, né? Tudo tem sua justificativa, tudo tem uma determinação de algo e o seu tempo também para concretizar. Então, acredito que como muitas mulheres, no seu dia a dia, contribui de forma muito extraordinária, com muitas atribuições. Liderar a sua vida como mulher já é um desafio para qualquer mulher, principalmente para aquela mãe que é dona de casa, que tem filhos, que tem que pousar no equilíbrio de escutar o seu filho, a educar o seu filho, com muito embora às vezes mesmo a participação de um vínculo familiar ali com o seu esposo, mas a atribuição da mulher ela é sempre maior. Então ela tem que manter ali a determinação de também ter esse tempo de cuidar do seu filho, de cuidar da casa, de pôr ordem e determinação também das coisas em casa. Quem trabalha ou dependente de trabalhar fora tem que trabalhar dentro de casa, que também é um trabalho muito digno. Enfim, é um desafio grande, mas que quando a gente se expõe, acima de tudo, a não esquecer a sua essência de mulher, de expor o seu limite também, porque você tem que expor, cheguei no meu limite, e ali dedicar também a falar, a conversar, a dizer o que eu devo fazer e quando eu devo fazer. Eu acho que isso determina muitas coisas, como você colocou, e diante de tantas atribuições, você ainda ter o tempo de cuidar de você, de lembrar que você é mulher, tem que se vestir para uma ocasião, então, o Espírito Santo me conduz a dizer, eita, agora eu tenho que recuar algo para dar um tempo e determinação para fazer essa atribuição que é permitido somente para eu, mulher. Meu marido não vai entrar, meus filhos não vão entrar, sou eu no meu cantinho da reserva do autocuidado, da saúde. Então, são coisas que a gente determina, de fato, a fazer. E aí eu transmito esse desafio para todas as mulheres se encontrarem nessa caixinha do equilíbrio. Você colocou bem no início, o equilíbrio. Então, acho que é muito isso. Coloco Deus e o equilíbrio em planejar todas as atribuições do meu dia a dia. E, de fato, essa falta de planejamento, a gente nota que tem afetado emocionalmente, né, a maioria das mulheres. Porque... Não se cobrar muito, porque hoje o que a gente vê, você falou muito bem, as mulheres estão doentes emocionalmente porque elas não conseguem. Primeiro que não adianta você querer manter uma disputa. Hoje a gente vive em um meio tecnológico onde a rede social transmite isso muito nitidamente. Achei muito, Laício fala muito isso, e ontem estávamos na entrega do certificado, antes de ontem, na entrega do certificado com mulheres, né, do curso de corte e costura, um curso ofertado pela Secretaria de Assistência Social, e ele teve uma fala que precisamente, ele disse, a mulher não se arruma para o homem, ela se arruma para outra mulher. E é verdade, a gente tem sempre, a mulher, ela está querendo competir com aquela determinada mulher, mas fulano se arruma, ou eu vi fulano se arrumar dessa forma, eu vou me arrumar porque eu quero ficar linda e bela igual a fulano, aquela fulano a outra mulher. E, de fato, às vezes o marido até às vezes pode dar uma opinião, mas ela vai dizer que ela está linda, está se inspirando em alguém, em outra mulher, mas ninguém vai tirar ela daquela posição que ela se sentiu bonita.
Isso quando ela está em um processo de disputa ou de competição. E a rede social, ela transmite muito isso. E a mulher, ela quer sempre ser super poderosa. Sim. A super poderosa de dizer que eu sei a tudo e esquecer que tem que falar que precisa de ajuda do companheiro para levar o seu filho na escola, precisa dividir as atribuições que não aguenta mais ou não suporta mais, que o filho entrou na pré-adolescência e está respondão e às vezes não quer compartilhar isso porque ela acha que ela vai resolver tudo sozinha. Aquela mulher que está em um desequilíbrio no seu trabalho e está no seu limite, mas ela está querendo o tempo todo fazer tudo sozinha para mostrar que ela é super eficiente e que ela não vai deixar a bola cair. Então, ela está o tempo todo, e aí a saúde mental ela vai dizer bem assim, ó, respira um pouquinho, você é mulher, você tem muitas atribuições, o equilíbrio nesse momento é fundamental, você precisa pôr ordem e dizer o que é prioridade. E esse é o maior desafio hoje no século XXI. O que é prioridade para mim hoje? Para você, mulher, o que é sua prioridade hoje? Eu falei que Deus é minha prioridade. Meu segundo, quando eu entendi que eu precisava cuidar também de mim, porque minha saúde também, apesar de eu ter dito tudo isso, que eu fazia isso, o que é que eu fazia isso, mas chegou um momento que eu disse, meu Deus, eu estou com retenção de líquido, estou me sentindo muito inchada, eu estou sentindo muitas dores de cabeça, eu estou tendo dificuldade de dormir. Peraí, o que é que está precisando? Eu tenho que ocupar o meu tempo aqui em fazer alguma atividade física. Comecei 5 horas a ir para uma academia. Não para mostrar para as pessoas que eu queria ter um corpinho perfeito, não. Longe de mim dessa competição, muito embora muitas pessoas também no ato de competição quer mostrar que você é melhor do que outra, aí o monjário da atualização também, muitas coisas que a mulher quer ficar perfeitinha do corpo. Mas eu precisei colocar como prioridade a saúde, é o segundo ponto. E dentro dessas outras atribuições, é cuidar da casa, da família, é prioridade? Sim, sempre será minha prioridade. Então a gente vai alocando os nossos planejamentos e nossas prioridades. Mas é fundamental a gente ter esse momento, e é por isso que eu acredito que essa live, nós estarmos aqui em um ato de demonstração de muitas coisas que Deus precisa apresentar para nós, e que, de fato, a gente não deixar esse alerta acontecer em momento de dor, de sofrimento, né? Que seja antes, antecipado. Eu acho que esse mês da mulher remete muito a nós entendermos que somos mulheres e devemos nos unir em propósito de equilíbrio e de quantificar o que é de verdade o nosso espaço. O que é de garantia do nosso espaço, mas o que é que vai fortalecer-me como mulher nesse espaço. Eu acho que é fundamental esse entendimento também. E assim, algo que a gente vê muito é mulher. A mulher, ela precisa demonstrar que ela está forte. Ela precisa demonstrar o tempo inteiro para todo mundo que ela é forte, quando na verdade o momento não está fácil, né? Quando na verdade está tudo difícil, quando na verdade a autoestima dela está lá embaixo, quando na verdade ela precisava parar um pouquinho e se permitir, se abraçar, só que ela precisa abraçar todo mundo e ela sempre é deixada para aquele último momento. Então, para você mulher que está aqui nessa noite, reflete, pensa, você precisa se abraçar, você precisa se apoiar, você precisa ter esse cuidado e esse amor por você, porque quando você está bem, você consegue fluir, você consegue se sentir mais bonita, você consegue se olhar no espelho de uma forma melhor, você consegue ser uma mãe melhor, uma esposa melhor, uma pessoa melhor. Então, é importante que a gente consiga, né, se olhar para dentro, se cuidar e se priorizar. Tassi, para encerrar aqui e dar a palavra para a nossa missionária, eu queria que você deixasse uma mensagem para as mulheres da nossa cidade hoje, justamente, né, em cima desse tema que Deus colocou no meu coração, mulheres que precisam florescer. Verdade. Eu vou em uma mensagem que eu transmiti essa semana e que Deus colocou no meu coração, né? Que, muito embora nós mulheres precisamos viajar em determinados lugares sozinho, e esse sozinho é para determinar o pouso
aonde nós devemos chegar. E aí eu pouso isso acreditando que todas nós, em cada pouso desse, ele pode florescer. E muito embora tudo o que foi falado até o momento, a Tassiane precisou, sim, do equilíbrio. Então, ela precisou pousar no equilíbrio, ela precisou pousar em muitos momentos de determinação, de dizer até onde ela pode e deve chegar. Ela pousa em muitos momentos na força, na coragem. Ela pousa também, como ela colocou, Tassiane, você é uma mulher inspiradora. Sim, nós somos mulheres inspiradoras. Cada um de nós temos nossa história de vida e pode sim inspirar outras mulheres, florescer a nossa história de vida para outras mulheres. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Sim, a gente precisa também pousar na autoestima de dizer, eu me amo do jeito que eu sou. Quando a gente não precisa pousar em determinados períodos de competição, como a gente conversou. Precisa comparar a sua vida, o padrão de vida de outras mulheres, ou a qualidade de vida de outras mulheres, ou o status de vida de outras mulheres. O status de vida é o agora. Você determinar o que você precisa fazer para estar bem. É uma caminhada, é buscar o equilíbrio de conversar com outras mulheres, é pousar no pouso da alegria, né, de mudar de posição, sair de encorajar, né, ter coragem. Então, eu transmito a mensagem nesta noite de que você deva entender que a humanidade, ela só existe porque existe o papel fundamental de nós mulheres. Mulher mãe, mulher amiga, mulher irmã, mulher esposa, mulher que multiplica a humanidade, que é capaz de gerar, que é capaz de dar a vida a outras pessoas. E eu quero te dizer que você, independente do pouso que você determinar hoje, nesta noite, sair ou estar, que seja para ganhos, que seja para acrescentar, a você florescer de verdade, porque dentro de você tem algo muito grandioso e que pode ter certeza que vai fazer você ainda mais bela, ainda mais bonita, ainda mais especial, porque você é um ser muito importante nesta terra, que é ser mulher. Valorize, cuide de você hoje, porque o determinante e o tempo, até onde a gente vai ficar, é o Senhor que determina, mas de como e a garantia da qualidade só é determinante porque você tem que fazer valer esse momento. Muito bom. Obrigada, Tassi. Eu que agradeço. Né? Você é uma mulher assim, que inspira muito outras mulheres. É uma mulher que, como eu falei, tem um legado. Deus te chamou para algo grandioso, não só para uma ação social, mas Deus te chamou para levantar outras mulheres. E eu creio que através da sua vida, o Senhor, Ele vai fazer grandes coisas. E aqui nós temos a Jocilene, né, nossa missionária da noite, uma mulher que enfrentou um diagnóstico muito precoce, muito cedo, foi desenganada pelos médicos e decidiu enfrentar, né, decidiu ter fé, superou. É uma mulher assim que também inspira outras mulheres, que levanta outras mulheres com o seu testemunho, com a sua chegada, com a sua presença do Espírito Santo, porque a gente vê o Espírito Santo na sua vida e é muito forte. E eu louvo a Deus por fazer parte, por te conhecer há tantos anos. Eu louvo a Deus pela vida da Tassi, pela nossa amizade, eu louvo a Deus pela nossa amizade, eu louvo a Deus por Ele colocar amigas de Jesus Amém. Do meu lado. E nessa noite, eu não vou te fazer pergunta. Eu até preparei, mas eu acho que o momento aqui hoje é para que você siga fazendo aquilo que o Espírito Santo ele colocou no teu coração. Porque eu sei que o que ele colocou no teu coração vai alcançar mulheres. Eu sei que do outro lado tem mulheres que precisam ouvir o teu testemunho, tem mulheres que precisam ouvir o que você tem para falar, tem mulheres que precisam hoje se olhar e dizer assim, peraí, eu posso. Eu vou conseguir e aquele que pode todas as coisas está no controle de tudo. Amém. Então,
A oportunidade agora é toda sua. Boa noite mais uma vez. Você não caiu aqui de paraquedas, não. Eu creio que essa live foi preparada pelo Senhor Jesus Cristo. Eu nunca imaginei que o Senhor ia preparar tudo isso para mim viver, né? Porque quando a gente se olha, a gente fala, não, esse tipo de enfermidade só acontece com pessoas mais velhas, né? E eu fui diagnosticada a um câncer de mama muito agressivo, com 28 anos de idade. Quando eu recebi esse diagnóstico, eu confesso para você, mulher, que está me assistindo, para você, homem, para todos que estão vendo essa live, que foi um choque, porque foi no dia normal. Foi num dia que eu acordei de manhã para ir trabalhar e fiz uma autoanálise, fiz o toque, né, na axila e percebi um caroço, a qual eu nunca fui de guardar muita doença, eu sempre fui ao médico. E, em vez de eu ir trabalhar, eu fui para o ginecologista, que na época quem me atendeu foi a doutora Hernani. E aí, como 28 anos, e eu estava amamentando meu filho de 2 anos, né? Ele falou, não, Jocilene, não é nada grave. Só que o Espírito Santo de Deus, quando a gente tem ele sinaliza o que está acontecendo. E aquilo eu não peguei como resposta de tá tudo ok. Foi algo muito além e eu falei, não, tem algo errado. E o Senhor, ele falou comigo. E ele disse que eu ia passar pelo vale da sombra da morte, mas não era para me temer, que ele ia estar comigo. Só que quando a gente recebe uma palavra dessa, a gente fala assim, não, se o Senhor está comigo, já deu tudo certo. Mas o Senhor, ele busca caminhos a qual a gente não acha que vai trilhar. E foi o meu momento que eu achei que eu não ia trilhar esse caminho que eu tive que enfrentar. Quando o próprio Deus usou uma pessoa e falou, é necessário trilhar o deserto. O deserto onde a medicina me desenganou e disse que não tinha mais jeito para o meu diagnóstico. Como eu descobri, ele já estava muito avançado, era 2 tumores na axila e um na mama, e não tinha mais o que fazer, não tinha como fazer cirurgia, porque eles já estavam grandes. Se fizesse qualquer cirurgia ali, podia afetar ele e espalhar para todo o corpo. E eu falei, Deus, eu não tenho mais saída. O homem já disse que não tem mais jeito, agora é só milagre. E eu lembro as palavras, Juliana, como hoje ele me falando, Tassiana. Você crê em alguém? Você tem alguma fé? Se você tem, a única solução é a fé. E eu me lembro que eu estava sentada numa mesa com uns 20 médicos e eles falavam assim, Jocilene, seu caso é muito grave. Eu tenho que ser sincero, porque você falou desde o início que a gente precisava ser sincero para você. Realmente, agora é você ir para casa e esperar o dia do Senhor te levar. Eu falei, como é, Jesus? E as promessas que o Senhor me fez? Porque eu não imaginava, nesse tempo, nem de ser crente, sabe? Eu achava que a minha vida, como eu andava, era flores. Mas depois que eu conheci Jesus, eu disse, tem algo melhor para a nossa vida. E hoje eu estou aqui para te dizer que tem algo melhor para a nossa vida. O homem não conseguiu me curar. A medicina não conseguiu me curar. O único que pôde me curar foi Jesus. Porque a medicina falava, não tem mais jeito, pode ir para casa, é 3 dias. Eu falava, 3 dias? Você sabe o que é 3 dias? Você viver com 3 dias, contando. Eu cheguei em casa, eu olhei para o meu filho, eu falei, Senhor, eu te pedi tanto, porque eu era estéril para gerar. E o Senhor me deu essa bênção. E agora eu recebo um diagnóstico desse, porque eu não vou ver o meu filho florescer. Eu não vou ver meu filho crescer. E diante daquilo tudo, eu imaginava como que Deus falava com as pessoas. Porque é tão lindo, Tassiana, quando você ouve assim, Deus falou comigo. Eu falava, gente, por que Deus não fala comigo? E eu me ajoelhei. Eu me lembro como se fosse hoje na casa da minha irmã, lá em Salvador. Eu me ajoelhei e falei para o Senhor, Pai, o Senhor não tem compromisso de falar comigo. Mas eu só vou sair daqui quando eu ouvir a tua voz. Porque eu voltei para casa com o diagnóstico de morte. É morte. Mas quando eu me ajoelhei, o Senhor disse, não é morte, é vida.
É vida. E eu ouvi, como eu escuto vocês aqui, o Senhor falar comigo e dizer, levanta e anda. Sabe, naquele momento que eu ouvi aquilo, eu temi, eu fiquei com medo. E eu pedi uma resposta ao Senhor de novo. Eu falei, se for o Senhor. Eu nem verbalizei. Eu falei, Senhor, eu nem vou verbalizar para que nada impeça isso. Eu só pensei e falei, fala comigo de novo. E falou 3 vezes, levanta e anda. Quando eu levantei, naquele momento, e ainda estava de madrugada, eu falei, Senhor, eu quero viver. E o Senhor me renovou de uma tal forma que não eram minhas forças, Juliana. Porque quando eu senti o diagnóstico, minha vontade era se trancar dentro de um quarto e morrer ali. Por quê, Jocilene? Porque eu vinha numa batalha no meu casamento. Eu vinha numa batalha que eu estava bonitinha, arrumadinha, e meu marido me dava trabalho, meu marido se envolvia com outras mulheres, meu marido não me valorizava. E eu falava para Deus, Deus, agora com esse diagnóstico, como será a minha vida? Eu achei que ia ser o fracasso. Eu achei que ia ser o ponto final da minha vida. Porque se ele já estava me dando trabalho, eu bonitinha, imagina eu com esse diagnóstico. E eu falei, Senhor, então me dá estrutura para passar por isso. E o primeiro passo, Tassiana, que eu virei para o meu esposo e falei para ele, eu com o diagnóstico na mão, foi, me deixa em paz, que eu preciso cuidar de mim agora, porque eu estou com a sentença de morte na mão. E ele olhou para mim, eu não esperava ouvir o que eu ouvi dele. Ele olhou para mim e disse assim, a partir de hoje, eu estarei contigo até o último dia da tua vida. Quando ele verbalizou aquilo, eu não ouvi o Wagner falar. Eu ouvi o próprio Jesus falar comigo. Porque eu conheci o marido que eu tinha. E eu sabia que, a partir daquele momento, o Senhor estava mudando a minha história. Mesmo eu com a sentença de morte. Então, a gente está falando aqui, a gente está numa live voltada para a mulher, mês de março, né? Tem mulheres aqui que estão querendo desistir do seu casamento, desistir da sua vida, desistir da sua família, dos seus filhos, porque em alguma trajetória está frustrada. Mas eu, impulsionada pelo Espírito Santo, eu quero te dizer que ainda tem chance, tem oportunidade, tem mudança na tua história. Mas, Jocilene, você não sabe o que eu estou passando. Deixa eu te falar uma coisa. Você também não sabe o que nós passamos para chegar até aqui nesse momento. Teve noites mal dormidas, teve choros que ninguém ouviu, teve lamentações que só o próprio Deus pôde ouvir. E eu quero te falar que Ele muda história. Se hoje eu estou aqui, é porque o Senhor mudou a minha história. É porque o Senhor disse que aonde havia morte ia ser vida. Porque quando Jesus chega, Ele muda o cenário. E eu, com aquele diagnóstico, eu poderia se trancar dentro de um quarto e morrer amigo ali. Mas eu decidi me levantar e falar, Pai, eu sou instrumento do Senhor e eu vou mudar vidas através da Tua palavra. E foi através da palavra do Senhor que hoje eu estou aqui para te dizer. Independente do seu diagnóstico, independente da situação que você esteja passando, eu quero te dizer, Jesus ainda muda história. Ele ainda transforma pessoas e ele ainda muda a rota. Ele muda a rota. Porque quando o Wagner falou aquilo, eu disse, Senhor, eu não tenho força não, mas a força vem de ti. E eu levantei com mais vontade de viver. Eu me lembro que a minha médica, ela me atendeu tão cheia de graça do Senhor, que quando ela viu o meu diagnóstico, ela disse assim, Jocilene, eu nem dormi de noite pensando em você. E eu não tinha feito nem a biópsia ainda, Tassiana. Porque você está com uma fé tão grande, você chegou aqui dizendo, doutor, eu já sei que eu estou com câncer. E você veio com uma convicção tão grande que você sabia, mesmo sem fazer a biópsia, e eu sem palavras para te falar que realmente era um câncer que eu via, mas eu precisava do diagnóstico para poder bater o martelo. Foi quando, Ju, eu fiz, né, a biópsia, fiz tudo e realmente bateu o martelo. Jocilene, e aí, mesmo Jesus te falando, foi um baque.
Foi um baque, por quê? Porque a gente acha que Jesus vai mudar a história quando ele falou que estaria comigo. Mas ele disse, o processo tem que passar. 1 ano, 2 anos, eu não sabia. Mas o Senhor só falava que era para mim continuar andando, caminhando. E Ele ia fazer conforme Ele queria. Ju, nessa época eu trabalhava no comércio. E eu tive que andar de ônibus da saúde. Aonde eu nunca imaginava, né, andar. Porque a gente acha que a gente nunca vai precisar andar. E eu me lembro que os meninos iam me pegar na porta de casa. E eu toda sorridente, eles falavam assim, você não fica nem um momento triste? Eu falei, eu estou respirando, eu quero viver, eu estou respirando. E eu me lembro que um deles estava me levando, eu sempre sentava no banco do lado dele, eles deixavam aquele lugar para mim, porque eu enjoava muito. E eu me lembro na primeira quimioterapia que eu tomei, que a médica, ela conseguiu eu tomar essa quimioterapia, que os médicos falavam que eu precisava tomar uma quimioterapia para ver se o tumor, ele diminuía ou parava ele de crescer para poder tentar fazer uma cirurgia. E ela conseguiu, ela mobilizou todos os amigos dela, médico, oncologista, para me ajudar, porque eu fui para a fila de todos os hospitais de referência que tinha em Salvador. Eu madruguei na frente do Aristide Maltês, que eu vou te falar, se você hoje gosta de reclamar da vida, passa um pouquinho lá, na frente do Aristide Maltês, 4 horas da manhã, que você vai chorar e nunca mais você vai reclamar da sua vida. Ju, eu estava lá 4 horas da manhã, a fila era imensa, dobrava o quarteirão, e eu falava assim, não é possível que eu vou conseguir algo aqui. E eu me lembro que quando aqueles portões se abriam, todo mundo saiu correndo e eu falava assim, mas por quê? O povo está correndo. Eu achava que abrir o portão você seguia, mas não. Eles estavam correndo para tentar atendimento. E eu falava, Senhor, eu reclamo tanto da minha vida. E eu comecei a ser grata a Deus pela vida. Porque quando eu comecei a andar dentro daquele hospital, que passava um cadáver aqui morto, passava uma criança com um câncer exposto. Eu comecei a chorar e dizer, Pai, obrigada. Louvado seja o teu santo nome por Senhor ter me escolhido. Porque se o Senhor tivesse permitido na vida do meu filho, eu não ia suportar passar. Porque eu vou te falar um negócio, quando você vê um filho passando por essa situação, eu acho que dói mais se fosse você. Sim. E quando eu me vi naquele estado, eu falei, Senhor, obrigada por o Senhor ter permitido a mim e não ao meu filho passar por isso. E eu fui em todos os hospitais de referência e não consegui atendimento porque tinha pessoas com mais urgência do que eu. E eu não conseguia tomar essa quimioterapia. E a minha médica, ela se sensibilizou tanto. E ela fez uma ação. E ela me ligou e disse, Jocilene, eu consegui fazer uma quimioterapia para você. Você vai tomar lá no Hospital Irmã Dulce. E eu fui, achando que ia enfrentar toda aquela fila, porque quem já foi no Hospital Irmã Dulce vai entender o que eu estou falando. É uma loucura ali dentro. E eu falei, Senhor, eu estou pronta para aquilo que o Senhor quer que eu passe. Porque quando eu recebi o diagnóstico, eu não recebi o diagnóstico de uma doença. Eu não sentia em mim que era uma doença em mim. Eu sentia que era algo que Deus estava tratando em mim. Ele queria mudar algo. Eu não consigo explicar para vocês o porquê que eu sentia isso, porque todo mundo que chegava falava assim, Jocilene, coitada. E eu falava, não, eu não sou coitada. Eu não aceitava que ninguém trouxesse essa palavra de coitada ou que chegasse chorando perto de mim, se lamentando, sabe? Eu falava assim, eu não estou doente. É só um processo de Deus na minha história. Eu nunca verbalizei que eu estava doente, eu sempre falava, é um processo. E aí, um dos motoristas passou em casa, ele sempre passava de madrugada, né, para chegar cedo, porque o atendimento sempre era cedo. E eu já tinha tomado essa quimioterapia e eu estava indo para tomar a segunda. E ele passou em casa e eu sempre tinha mania, eu sempre fui vaidosa, gostava dos meus cabelos, né, grandes, loiros. E eu me lembro que eu fui fazer assim, puxar a franja, quando eu puxei veio o bolo de cabelo. Aquilo ali acabou comigo. Aquilo ali estraçalhou o meu emocional. E eu peguei aquela mecha que caiu e botei no bolso, a lágrima caiu e eu comecei a chorar e questionar Deus. E falar, Deus, por que eu?
Porque a primeira coisa quando a gente passa por qualquer situação, a gente pergunta, por que eu? E o Senhor me respondeu, por que não você? Por que não você? Por que não nós? Nós somos melhores do que quem? E aquilo ali, quando o Senhor falou aquilo, foi tão doído, tão doloroso na minha alma, que eu falei, meu Deus, por que não eu? E eu fiquei meditando naquilo e entendi que tudo que vem sobre as nossas vidas, independente do bom e do ruim, é permissão de Deus. Porque até a chave da morte, quem está com ela é o Senhor. Mas, Jocilene, é doloroso, mas é o Senhor que permite. Tudo é com permissão dele. Se ele está permitindo é porque ele tem um propósito naquela... para nós viver, ele tem um propósito. E ele viu, o motorista ele viu essa cena e ele falou assim para mim, Jocilene, se acalma, vai passar. E eu não consegui verbalizar para ele, Ju, nada. Eu só estava vivendo aquele momento que era um momento que a minha alma, o meu interior estava abalado, porque mexe com as nossas emoções, mexe com a nossa autoestima. E eu me lembro que quando eu cheguei em Salvador, eu liguei para o meu irmão e disse, vem cá e traz a máquina que nós vamos rapar o cabelo. Ele falou, como assim? Eu falei, vai, eu não vou sofrer caindo mecha por mecha, nós vamos rapar. E quando o Senhor ministrou aquilo no meu coração, que eu vi ele passando a máquina, ele falou, você não vai chorar? Eu falei, não. Por que não eu passar por isso? Se o Senhor está permitindo eu passar por isso, é porque eu aguento passar por isso. E ele falava, mas você está com o diagnóstico de morte. Eu falei, mas eu não vou morrer. Eu vou morrer de qualquer outra coisa, mas desse câncer, eu não vou morrer desse câncer. E ele falava, mas quem vai chorar sou eu, porque eu não consigo passar por isso. Eu falei, mas eu não vou chorar, porque não é morte, é vida. E hoje eu venho aqui te dizer que tem 10 anos que eu enfrentei esse câncer de mama. Fiquei careca. Quem tem minhas redes sociais pode ver. Fiquei sem um fio de cabelo no corpo. Caiu tudo. Tudo. Pessoas me olhavam e falavam assim, como? Como que você consegue se ver? Eu falei, a minha beleza não está no que eu vejo. A minha beleza está em Jesus, porque Ele que traz a beleza em mim. Eu lembro que teve pessoas que chegou para o Wagner e falou assim, você vai ver ela feia, você vai sentir ela feia, porque ela está desse jeito. E ele relata para todos e fala assim, eu nunca consegui enxergar ela feia. Quando eu tirei a mama, eu acho que foi o episódio mais chocante, porque quando arranca um pedaço seu, eu falei, pai, eu não consigo nem olhar. Tirou tudo. Tudo. Eu postei fotos lá, eles raparam tudo, porque realmente o câncer era muito agressivo, então tinha que fazer a retirada de tudo, de toda a pele, de toda a mama. E eu lembro que eu falei para o médico assim, pode tirar os dois. Porque o Senhor falou que pode vir nesse, né, como já veio, que contaminou, mas pode vir no outro, tira os dois. E ele falou, não, Jocilene, você é muito nova. E eu falei, mas eu não pretendo amamentar mais nenhum menino, porque não tem nem como gerar depois de um câncer agressivo desse. E ele falou, eu não vou tirar. A permissão é para tirar só um. E eu me lembro na trajetória que Jesus falou, ele disse que eu ia passar por isso. E ele ia permitir tirar. Mas como ele permitiu tirar, ele ia permitir colocar. E seria carne da mesma carne. E eu falava, mas como? Você vivenciando um momento, você não consegue enxergar o que Jesus lhe prometeu além. Você não consegue. Você só consegue entender o momento que você está vivendo e você olha a sua situação e você diz assim, Jesus, aí você ri que nem Sara. Como pode eu gerar diante de uma idade dessa? Como pode eu florescer diante de uma situação dessa? Eu estou no deserto, o deserto não floresce. Aí o Senhor fala para mim e para vocês, mas eu fiz florescer uma palmeira no deserto. E por que não vocês? Eu não faço florescer diante dessa situação. Então o Senhor faz a gente florescer diante da situação que a gente nunca imaginou passar. Porque muitas das vezes eu olhei e falei, Deus, o que mais eu temia veio sobre mim. Mas em nenhum momento o Senhor me abandonou. Pessoas me abandonaram. Porque pessoas me enterraram. Pessoas me enterraram e falaram assim, ó,
para ela já era. Acabou. Mas, Ju, eu estava afastada do meu serviço, mas eu não conseguia ficar parada. Eu comecei a vender batom, porque eu gostava de me relacionar com pessoas. Eu saía de casa e ia para o calçadão vender batom, gente. E eu falava de Jesus. E as pessoas me olhavam e falavam, Jocilene, mas como? Eu falei, Jesus faz. Se você está me vendo eu falar que é porque Jesus faz. Amanhã eu tenho quimioterapia, mas Jesus faz. E eu chegava lá para tomar quimioterapia, todo mundo lá decaído, e falava assim, mas você veio tomar quimioterapia? De salto? Toda arrumada, toda de batom. Eu falei, mas nós estamos vivas. Nós não morreu. Nós estamos vivas. Então, se tem vida aí, então a gente temos que florescer no lugar onde o Senhor plantou a gente. E era dentro daqueles hospitais que eu falava, todo mundo falava assim, mas Jocilene, você não veio tomar quimioterapia. Você veio para o shopping. E eu falava, doutor, eu não estou doente. É só um processo do Senhor. E enfrentei todo esse processo desse jeito. Tinha dias que eu vou te falar, se eu pudesse, eu não ouvia ninguém falar comigo. Se eu pudesse, eu não conseguia ouvir ninguém. Se eu pudesse, eu me trancava dentro de um quarto e ficava lá chorando as minhas pitangas. Mas o Senhor, o Espírito Santo do Senhor falava, levanta, toma um banho, põe um batom e vai. E eu falava, vai para onde? Vai, só vai. E eu saía, eu me lembro que eu descia aquelas populares andando e eu parava no comércio, conversando com muitas pessoas. E quando eu voltava, eu falava, Senhor. E eu recebia mensagens de pessoas falando assim, Jocilene, quem está doente sou eu. Você não está doente, você está bem. Porque eu pensei que eu que ia te dar uma palavra de ânimo, mas você que me levantou. Eu estava assim, assim, assim. Mas qual é o nosso propósito nessa terra? O nosso propósito nessa terra é mostrar que Jesus, independente da situação, ele nos levanta no momento que a gente estamos caídos para levantar outras pessoas. Porque você, Ju, foi levantada para levantar a autoestima de outras pessoas. Não só na estética, mas pessoas que chegam ali, ela precisa ouvir uma palavra sua de ânimo e dizer assim, filha, Jesus faz. Como você exerce já isso, né? Tassiana, eu vou te falar. Quando eu te vejo, eu vejo a mulher do Bolsonaro. Sério. Eu digo, Jesus, dá graça para ela. Eu vi uma live, ela se relatando, e eu falei, Senhor, é só levante do inimigo, porque essa mulher, por onde passa, ela brilha. E eu não te conhecia pessoalmente. Eu te via só pelas redes sociais. E eu quero te dizer que tu carrega a presença do Senhor. E não deixa que as pessoas apaguem a presença do Senhor sobre a tua história. Porque ainda tem muito chão para você se caminhar. Muito chão. Ah, Senhor, é pela política que a palavra do Senhor vai sendo pregada. Porque Ele sabe que diante dessas duas grandes que eu me encontro aqui, primeiro é o Senhor. Verdade. E o Senhor sabe o quanto tu blinda a tua família. O Senhor sabe, Ju, o quanto tu blinda a tua família. Porque se hoje a família de vocês estão de pé, é pela blindagem que vocês dão. E vocês são colunas. E a coluna é mais afetada, porque se a gente arrancar daqui a coluna, o teto todo cai. Continue, meninas, mulheres, florescendo aonde o Senhor plantou vocês. Porque eu sei que o Senhor leva vocês em lugares sequíssimos, que vocês olham e falam, aí não tem mais jeito. E o Senhor diz, através da semente de vocês, vai florescer. E deixa o Senhor florescer diante de vocês, porque as mãos de vocês são instrumentos do Senhor. A palavra que sai da boca de vocês, ela cura. Então verbaliza coisas que cura. E o Senhor hoje nos trouxe aqui, você que está nos assistindo, para te dizer que esse diagnóstico que você recebeu não é o fim. Essa sentença que você recebeu não é o fim. Esse filho que você diz que está sendo maldição, ele não é maldição, ele é bênção sobre a sua vida. Porque foi o Senhor que te deu ele para você cuidar, independente da circunstância.
o Senhor, Ele ainda transforma, Ele muda cenário. Eu sou a prova viva disso, que tem 10 anos que eu recebi o diagnóstico. E era morte. E o Senhor disse, vai florescer diante do vale de ossos sequíssimos. E eu passei pelo processo, tirei toda a mama, fiquei sem um fio de cabelo na cabeça. Fiquei como alguém olhava e falava assim, tá sequíssimo, não tem mais jeito. Mas o Senhor disse, eu só estou trocando a identidade para ficar realmente só a minha identidade, Jesus Cristo. E hoje eu quero te dizer com todo amor e carinho que Jesus muda. Hoje o meu casamento é uma bênção. Hoje o meu marido é uma bênção para a glória de Deus. O Senhor resgatou ele das cinzas. O Senhor me resgatou das cinzas. O Senhor restaurou a minha saúde. E diante disso tudo, o Senhor ainda me presenteou com mais 2 bênçãos. Eu gerei mais 2 filhos. Eu me lembro, Tassiana, que quando eu cheguei grávida, os meus oncologistas falaram, como assim? O doutor Hernani aqui, ele falou, não vai gerar essa criança, não tem como, você tá toda cheia de remédio. Eu falei, mas o Senhor me deu. E são bênçãos cheios de saúde, cheios da presença do Senhor Jesus Cristo. E em outra oportunidade eu vou contar, porque tem muito testemunho para ser contado. E isso é só um pouco do que o Senhor pode fazer. E hoje, a Joceline Costa, que você vê aqui, aleluia, ela teve que renascer entre as cinzas. Mas tudo é para a glória. Tudo é para a glória do Senhor Jesus Cristo. Para mostrar que Ele faz. E que Ele ainda é o Deus que restaura qualquer circunstância. E eu agradeço a minha oportunidade. E você pode ir lá nas minhas redes sociais e ver todo o processo. Sem cabelo, sem a mama. E com a restauração do meu casamento. E ver as minhas bênçãos também, meus filhos. E o Senhor ainda me presenteou com a reconstrução mamária. Eu me lembro, Ju, que Ele me tirou daqui, de Senhor do Bonfim. Eu ainda estava tomando a última radioterapia, que eu tomei 57 radioterapia. E o Senhor disse assim, arruma a mala, que eu vou te levar para uma terra que tu nunca pisou o pé. Eu falei, não, Senhor, não faz isso. Eu não estou pronta para ir. Ele falou, mas quem dita as ordens sou eu. Só arruma a mala e vai. E o Senhor me levou para Uberlândia, Minas Gerais. Quando eu cheguei lá, eu falei, mas Deus, como assim? Como que eu não conheço ninguém aqui? Eu não sei nem por onde andar. Lá, o tratamento já estava indo. Eu já estava na fila de espera para fazer a reconstrução. E o Senhor calado, sem me dar resposta. Um certo dia, eu estava em casa e o Senhor falou ao meu coração e disse, procura um médico chamado Dr. Bruno Espino. Eu falei, como? Dentro de uma cidade grande, porque Uberlândia é interior, só que é um interior desenvolvido. Ele é como uma capital, né? E eu falei, como? Procurei no Google quem era o homem, vi que era um homem renomado, não só dentro de Uberlândia, mas fora no exterior. Eu falei, mas pai, eu não tenho dinheiro nem da consulta. E a consulta, na época, era R$450. Eu falei, não tenho dinheiro nem da consulta. E o Senhor falou só, vai. E eu fui. Falei com meu esposo, ele falou, vai lá e paga a consulta e só faz o que Deus mandou. Deus não mandou? Então vai. E eu fui, cheguei para ele, um amor de pessoas, e eu disse, doutor, passei por isso. E ele me olhava e falava assim, eu só acredito vendo. Porque eu te olhando, eu não consigo ver que você passou por isso.
como? E eu usava o sutiã com aquela prótese móvel, né? E ele falou, você se importa de eu ver? Eu falei, não. E eu tirei o sutiã. Quando ele olhou, ele falou, meu Deus. Jocilene, quem te vê assim não acredita que é uma prótese que você usa. Eu falei, doutor. E eu vim aqui, doutor, porque Deus mandou eu vir aqui para o senhor fazer a minha reconstrução. Ele olhou para mim e disse, eu vou fazer a sua reconstrução. Eu falei, mas quanto que é? Ele falou, deixa eu fazer primeiro a cirurgia e depois nós. Eu falei, ok. Faça todos os exames. E eu fui, Tassiana, fazer todos os exames que ele pediu. Um check-up, te vira aos avessos. E eu falava assim pro meu marido, mas como que eu vou fazer essa cirurgia? Como que ele não dá valor? Como que eu vou fazer? E eu fiz tudo, cheguei nele e disse, doutor, tá aqui, os exames tá pronto. Ele falou, pois então vamos marcar a cirurgia para tal data, assim, assim. E eu falava, doutor, mas quanto que é? E ele falava, Jocilene, quando acabar a cirurgia, eu te falo o valor. Eu falei, ok. E eu passei 3 dias internado no Hospital Santa Genoveva, um hospital renomado dentro de Uberlândia. Ele fez a minha cirurgia. Eu escolhi a prótese, Tassiana. Ia ser a prótese, ia ser um silicone. Só que o Senhor falou, vocês lembram? Que era carne da mesma carne? E eu apaguei na sala de cirurgia, né? Eu estava nas mãos do médico. Quando eu acordei, ele falou, Jocilene, eu não fiz a prótese, eu não coloquei o silicone. E eu percebi que eu estava com corte no abdômen, eu estava com corte na virilha. E eu falei, Wagner, o que esse homem fez comigo? Porque não era só a mama. E ele falou, eu não sei te falar, eu sei que você está cortada em muitos lugares. E quando ele chegou para me explicar toda a cirurgia, o que tinha acontecido, ele falou, Jocilene, eu estava fazendo a sua cirurgia e veio uma voz no meu ouvido e falou que era carne da carne. E ele me orientava a abrir seu abdômen e vir rolando seu abdômen para fazer a sua mama. O seu abdômen está cortado aqui, né? Que ele fez como se uma abdominoplastia, porque eu tirei o seu abdômen e fiz a sua reconstrução mamária. Sua virilha está cortada porque eu fiz a sua auréola da sua virilha. E eu comecei a glorificar o Senhor, porque o Senhor ele não volta atrás daquilo que ele fala. Se ele falou que é carne da mesma carne, ele garante no que ele ia fazer. E ele olhou para mim e disse assim, eu ainda te deixei no abdômen bonitinho. Nem parece que você teve filho. Eu digo, Jesus, o Senhor só não traz. O Senhor não traz só aquilo que a gente pede, o Senhor sempre traz a mais, além. E quando ele me deu alta, eu me lembro como se fosse hoje, eu na cadeira de rodas, com 57 pontos no corpo. E eu falava, meu Deus, chegou a hora. Chegou a hora de saber como que eu vou pagar. E eu de cadeira de roda, o Wagner me empurrando e falou para a secretária lá e disse, então, eu queria ver quanto que ficou a cirurgia. E ela olhou lá no meu CPF, não fica, né? Porque fica no do acompanhante. E ela falou o seguinte, então a cirurgia dela ficou 97 mil. Naquela hora ali eu disse, Senhor, manda teus anjos aqui, porque nem correr eu posso. E aí o Wagner falou, mas como que paga? Ela falou assim, como pagar? Falou, sim, como que eu posso pagar? Mas ele perguntou na maneira de no cartão, né? Como que seria a forma de pagamento? E ela falou, pagar? Tá pago. Ele falou, pago? Como que tá pago? Quem que pagou? Ela falou, eu não sei te falar quem que pagou, porque não diz aqui o nome. Eu só sei te dizer que está pago. Eu olhei para ele e comecei a glorificar a Deus naquela recepção daquele hospital. E eu disse, Senhor, o Senhor não deve nada a ninguém. Tudo que o Senhor promete, Ele cumpre. Eu não sou merecedora, eu não sou digna, mas a misericórdia do Senhor me alcançou. A misericórdia do Senhor nos alcança mesmo a gente não sendo digno, porque
Quem é digno nessa terra? Ninguém é digno. E ele diz, vem a mim da forma que você está, independente da sua situação. E até hoje, Juliana e Tassiana, nenhum homem chegou para receber esse mérito. Porque você sabe que o homem, ele gosta de receber um mérito. E nenhum homem, nesses 10 anos que eu fiz essa reconstrução, 10 não, 9 anos que eu fiz a reconstrução, nenhum homem apareceu para ganhar esse mérito. Porque o mérito todo é do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E hoje, mais uma vez, eu vim aqui te dizer, independente da situação, Ele faz. E Ele faz além, porque não eram meus planos, mas eram planos do Senhor. E tudo na minha vida é o Senhor que faz. Então hoje eu venho aqui nessa noite te dizer, não é o fim da sua história, é só o recomeço da sua história, da sua trajetória. Se você chamar Jesus para sentar, para fazer parte da sua história, eu tenho certeza que Ele vai mudar a sua história. Eu tenho certeza que Ele vai mudar a sua sentença. E eu tenho certeza que a sua vida será melhor do que é agora. E eu agradeço a oportunidade e louvo a Deus. E eu creio que o Senhor trará mais oportunidade, não só na minha vida, mas na tua história. E se você está pensando em desistir da sua vida, hoje eu venho aqui como um profeta do Senhor te falar. Você não é dono dela. Você não pode dar um fim na sua história. Você é linda, você é amada pelo Senhor Jesus Cristo. Você é amado pelo Senhor. E Ele ainda tem planos na tua história. Independente se hoje você está na ruína, na sarjeta, eu não sei aonde, no fundo do poço. O Senhor diz, eu desço lá com as minhas mãos fortes para te resgatar. Porque ainda há esperança para a árvore cortada. Ainda vai florescer essa árvore que foi cortada. O Senhor ainda tem muita coisa para fazer na tua história. Ele ainda tem muitos planos para cumprir na tua trajetória. Ju, Tassiana, obrigado. É uma honra dividir esse momento com vocês. Que o Senhor retribua tudo em dobro e que o Senhor traga nas mãos de vocês aquilo que vocês pediram no secreto. Vocês sabem o que vocês pediram no secreto. E o Senhor está com as mãos estendidas para fazer, cumprir. Não deixe que a voz, que não é a do Senhor, fale mais alto. Não deixe, porque vocês é mulheres virtuosas. O Senhor ainda tem muito para fazer na história de vocês e por onde vocês passar. Amém? Amém. Eu que agradeço. Gente, que testemunho impactante. Eu não conhecia. Ju tinha comentado comigo, mas me emocionei, né? Com certeza, nessa noite, muitas mulheres sairão em reflexão da sua história de vida, de algo que, com certeza, achou que já tinha acabado, que sua vida estava, de fato, como a própria Jocilene falou, não teria, já estava no fim, né? Não teria motivos para florescer e com certeza com esse testemunho, gente, sem sombra de dúvida, Deus reservou essa noite especial para você. A sua história de vida com certeza será outra a partir de hoje. Muito obrigada, Ju, por esse convite, por essa noite, por esse dia incrível que você me permitiu também estar passando, vivenciando hoje. Eu Muito também obrigada, quero agradecer. Ju. Agradecer do fundo do meu coração a vocês, né? A você, Tassi, por estar aqui, a você, Jó, por compartilhar, porque quando o Senhor ele colocou no meu coração, desde outubro, né, do ano passado, foi justamente isso que o Senhor falava para mim. Lá do outro lado, tem mulheres que precisam escutar o que ela precisa falar. Lá do outro lado, tem mulheres que precisam florescer. Lá do outro lado, tem mulheres que acham que acabou, que não tem mais jeito. Mas tem jeito sim. Amém, eu creio. Tem jeito sim. Porque quando o Senhor ele chega para mudar. Ele chega para mudar a rota. Ele chega para fazer aquilo que não existe. Ele traz a existência, né? Sim.
Então, essa live nessa noite é para você, mulher, para você parar, refletir, se reconectar com você, se reconectar com o Senhor, e para que você saiba que existe vida dentro de você. Amém. E que existe uma vida além, e que o Senhor ele vai fazer na tua vida é além do que tu pensa, é além do que tu imagina, é além do que tu pediu. Eu não sei o que tu pediu ao Senhor, eu não sei o que você precisa, mas o Senhor, ele te conhece e ele vai fazer. Então, eu espero que vocês tenham gostado e eu quero deixar aqui o meu agradecimento a todos vocês, agradecer mais uma vez a JR Produtora, a Laura, a nossa Glitter maravilhosa, né, que me recebeu muito bem, agradecer a todo mundo que está aqui por trás dessa produção e o meu muito obrigado.